Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28. Romanos 8, verso 28. Pastorzão, até que horas? Tá bom. Até meia-noite? Amém. Aleluia. Olha aí, tem crente animado aqui hoje, hein? Amém, amém. Eu brinco assim lá na igreja. Quem achou diz amém. Aliás, quem achou, diga eu vou para o céu. E quem está enrolado não achou ainda, diga eu vou também. Tá bom, querido. Então, Paulo escreve assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, em nome de Jesus, assim como o teu servo orou, eu quero orar também, te pedir graça, Senhor, para ministrar a tua igreja. E que essa palavra ela possa produzir o fruto para o qual está sendo mandado, Senhor. E essa palavra é para a tua igreja. O Senhor sabe quem precisa ser ministrado por ela. E eu vim aqui, Senhor, com essa intenção, que o Senhor fale com o teu povo. Assim eu te clamo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é um versículo bem conhecido. Na verdade, também é bem citado em muitas orações. Entretanto, eu percebo que a maioria das pessoas só recita, só fala a primeira parte. No entanto, essa primeira parte, quando não é citada, a parte B do versículo, ela perde a essência e ela não fica bem compreendida. Pois bem, a parte A desse versículo que Paulo fala, ele começa dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim nós citamos e recitamos em orações. Mas perceba, quase sempre nós paramos aqui. Entretanto, esse versículo, esse verso tem a parte B, que diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De cara eu quero convidar você a me ajudar a pregar. E eu brinco muito lá na igreja e quero aqui fazer. Queria que você olhasse para a pessoa mais bonita que tem do seu lado. A bem da verdade é que lá na igreja, eu não sei aqui, eu vejo lá da frente, alguns irmãos têm dificuldade, olha para um lado, olha para outro e diz: pastor, está difícil aqui, hein? Então olhe pelos olhos da fé para essa pessoa e diga assim para ela: Deus tem um propósito na tua vida, e Ele é tão poderoso, que se você soubesse o tamanho desse propósito, você glorificava a Deus agora. Aleluia! Olha, eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu comecei a perceber já pela Trindade que vocês têm, né? Durante a pregação o pastor fala assim: diga para o irmão que está do lado. Eu não faço muitas vezes, mas de vez em quando escapole, né? Alguns irmãos não gostam. A minha esposa, que está chegando daqui a pouco, ela odeia, ela não gosta. Ela olha para mim querendo me fulminar quando eu falo isso. Diga para o seu irmão, ela olha assim: no final eu te pego. Mas todas as vezes que a gente brinca assim, é uma pausa para a gente respirar. E eu lembro que o pastor Jeremias Pereira tem uma história engraçadíssima, que ele fala que uma vez levou 3 amigos. Havia um culto na cidade, lá em Belo Horizonte. Ele disse: olha, um culto era mega, hiper power, bem penteca, né? Ele presbiteriano. E ele disse: olha, eu vou levar esses amigos lá. E ele até comentou: e se o culto for bom, eu vou dar uma oferta maravilhosa. E ele foi para o culto, chegou lá, e não era nada daquilo que ele tinha pensado, né? E ele começa a dizer que o pastor começou a pregar bem devagar e dizer assim, como se estivesse dizendo, não é? Como se estivesse dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Mas como diz a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele diz, como bom presbiteriano, esperava uma exegese, e quando esperava que a mensagem iria fluir, ele disse, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora diga para o irmão que está do lado, o Senhor... Não, querido, não é lá, foi lá. Pode ser aqui também, então diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele conta que no meio da pregação o pastor era parecido comigo, né? Diga para o irmão que está do lado, você é lindo. Aí ele disse, olha, o culto estava muito cheio, então eu sentei de um lado, meus amigos do outro e tal. E eu olhava para o lado e o camarada não tinha nada de lindo, eu fui sincero. E eu ia dizer para tal outro homem, você é lindo, não ia pegar muito bem, né? Você, imagina essa turma aqui na frente, tudo lindo. Eu queria ver vocês dizendo um para o outro, você é lindo. Fala aí, pastores, você é lindo. Olha aí, travou, você é lindo. Aí ele falou, ele começou a dizer assim, querido, eu travei. E aí chegou no momento de dizer minha oferta. E o pastor então recitou, né? Malaquias 3, diz assim, você é ladrão. Você que está roubando diz, você é ladrão. E ele dizia, não sou. Mas você é ladrão. Ele disse, eu não sou. E aí acabou o culto. E quando acabou o culto, ele olha para os amigos, e entraram no carro e debochadamente, ele faz, de forma debochada, ele fez, que culto foi esse, né? Esperando que os outros amigos falassem mal, né? Mas de repente um olha e disse, pastor, fala sério, Deus falou muito comigo. E ele disse, como é? Você não sabe, pastor, eu precisava escutar que Jesus é o meu pastor. E toda vez que o pastor dizia assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu ficava lembrando dos dias difíceis que eu tenho passado, e o Senhor falar comigo, não tema, porque eu sou o teu pastor. Aí o outro disse, ai, Deus falou comigo, pastor. Naquela hora que o pastor disse, você é ladrão. Pastor, eu sou mesmo, faz meses que eu não dou meu dízimo. Pastor, eu dei tudo o que tinha na carteira. Ah, pastor, como Deus falou comigo. Aí o último que faltava falar, e disse, e comigo? Você não sabe como eu cheguei aqui. Eu estou passando um problema no casamento, minha autoestima está lá embaixo. E quando o irmão dizia, você é lindo, era Jesus dizendo, levanta a cabeça, você é lindo. Aí o pastor Jeremias disse, Senhor, perdoa. Porque a água da vida foi derramada nesse lugar, e eu estava tão preocupado em criticar que não recebi. Não me deixa nunca mais entrar na tua casa e não receber aquilo que o Senhor tem para mim. Então nessa noite, se eu, pastor, que sair lá de Gravatá, começar a pedir para você, diga sim para o seu irmão que está do lado, fala aí, querido, amém? Mas não deixa de receber aquilo que Deus tem para você nessa noite, amém? Agora vamos voltar para o texto, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos. Porém, a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando nós estamos alinhados com o propósito do Senhor para conosco. E como fazemos isso? Em primeiro lugar, para que nós possamos aprender a estar alinhados com o Senhor, temos que aprender que Deus nos dá direção para fazermos as coisas. Obviamente, quem busca a direção do Senhor? Quem busca a direção de Deus aqui? Então, se você está alinhado, é porque você está buscando do Senhor para nós. Somos chamados a tomar decisões. Somos nós que tomamos decisões. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 1, diz assim, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios. Amém?
O texto está dizendo que o homem não pode fazer planos, é isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo que o homem pode e deve fazer planos, mas obviamente deve colocar todas as coisas diante do Senhor. O irmão Paulo César estava dizendo que tudo que ele faz hoje, e foi aí que veio a direção, ele coloca diante de Deus tudo que ele vai fazer, qualquer negócio está diante de Deus. Senhor, me dá direção, é teu, posso fazer isso, e o Senhor tem abençoado. Então você pode sim fazer planos, você deve fazer planos, mas você deve se colocar diante do Senhor, querido, porque aprenda uma coisa: Deus pode até abençoar o teu propósito, constituir no teu coração, mas aprenda uma verdade: se os teus propósitos estiverem alinhados com os propósitos de Deus, ele será patrocinado por Ele. Deus pode até te abençoar naquilo que você empreende, mas quando você está alinhado com o processo do Senhor, Ele é o patrocinador daquilo que Ele quer para a tua vida. Glorifica a Deus. Deus é o patrocinador do teu projeto. Deixe-me fazer uma pergunta para que você entenda melhor. Quem foi que decidiu que você viria à igreja hoje? Foi você ou foi Deus? Foi quem? Foi você. Foi você que decidiu. Então, se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, então você precisa aprender a decidir. Repete comigo: eu preciso, para viver os propósitos de Deus, aprender a decidir. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu falo muito? Tem crente que quer fazer um curso, sonha em fazer um curso, mas pergunta para ele, passou de 2018 e ele não foi procurar o curso. 2019 ele não correu atrás. 2020 ele disse veio a pandemia, não podia fazer nada. 2021 nada. 2022 está acabando o ano e você tem um sonho, mas para esse sonho acontecer você precisa se mover. Você precisa se mover. Você não foi ver nem a matrícula, querido. Esse sonho precisa que você haja, que você anda. Tem gente que quer abrir um negócio, mas ainda não fez nenhuma pesquisa de campo, vive com medo. Pastor, não sei se vai dar certo. Não vai saber nunca. Tem gente aqui nessa noite, eu não preciso ser nem vidente nem profeta para saber que precisa dar um passo na sua vida em relação ao negócio que você tem. Você está entendendo que você precisa ir para um lugar maior, mas vive com medo. E agora, como é que vai ser 2023? Como é que será agora esse ano de transição? Se é que vai haver transição. A minha pergunta é: independente daquilo que você está vendo, o nosso Deus não depende de circunstâncias nem economia. Amém? Você já falou com Deus? Você sabia que Deus fala, que Deus responde? Ei, pastor, mas que Deus levante um profeta, um vaso, que nada, querido. Quando Deus quer falar, querido, Ele sabe como se comunicar com você. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta será aberta. Oh, Ramanai, Yanai, Assorei, Amanai. Ei, Deus é um Deus que fala na terra. Diga comigo: Deus ainda fala na terra. Deus ainda fala na terra. Presta atenção. Pastor Valdir esteve alguns meses lá na igreja. E a nossa igreja é uma igreja pequenina ainda. Na verdade cabe 150 lugares. Nós já estamos indo lá para o estacionamento, né? Não está dando mais, está pequeno. Lá é um pequeno galpão. Deus tem acrescentado. Eu digo sempre que igreja bonita é igreja cheia.
mas o espaço já não dá. Então o galpão fica de portas abertas, nós adentramos pela garagem e os irmãos ficam lá, parte dentro, parte fora. E aí eu fiquei naquela coisa, né? Vamos para um lugar maior? Vamos para um lugar maior. Aí, desde que nós começamos a igreja, vinha um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá ficando pequeno aqui, né? E eu falava, não tem problema não, quando ficar pequeno nós vamos para o segundo culto. E aí fomos para o segundo culto. E Deus continuou a abençoar. Mas aí eu fiquei protelando, até que um dia, pastorzão, eu fiquei bravo. Eu fui numa loja lá em Gravatá, aí um homem me parou e disse, você é o pastor do SEI, não é? Eu disse, sou eu. Aí ele disse, eu estava procurando uma igreja, cheguei aqui em Gravatá, vim morar aqui, estava procurando uma igreja, e me falaram muito bem lá da sua igreja, mas pastor, eu cheguei 15 minutos atrasado, e quando eu parei na frente da igreja, não tinha mais lugar, e aí eu fui embora, fui para outra igreja. E aí eu fiquei bravo, querido. Pastor, deixe de ser egoísta. Mas qual o pastor aqui que não quer ganhar alguém para Jesus? Eu quero todo mundo, querido. Essa história que o pastor diz assim, não, eu quero todo mundo lá. Amém? Aí eu fiquei bravo. Aí eu terminei abrindo o terceiro culto. E já não está cabendo no terceiro culto. Aleluia! Só que aí, querido, eu tinha uma decisão a fazer. Eu tinha que mudar, mas tinha algo que impedia. Presta atenção no que eu vou falar. Há 10 anos atrás eu pastoreava uma igreja. E essa igreja me deu tanto desgaste com aluguel que acho que me traumatizou. Quantos anos faz isso? 10 anos. 10 anos atrás eu tinha 22. Brincadeira. Porém, eu comecei a orar. E o Senhor começou a ministrar. Você já não é mais aquele pastor há 10 anos atrás. Tudo seu passa por oração. E você aprendeu porque eu te ensinei que eu me movo quando o meu povo se move. Ei, repete assim: Deus se move quando o povo dele se move. Ei, Deus se move quando você se move. Você está esperando que Deus mande o recurso, você está esperando que Deus faça isso, faça aquilo, mas Deus já deu uma ordem, já mandou você ir. E se Ele mandou você ir, você vá, porque é no caminho que Ele vai acrescentando. Aí nós começamos a orar, e oração é a combinação de duas palavras, é orar mais ação. Você ora e age. E aí eu estava dizendo, mas Deus, e agora 2023, o Senhor disse, meus planos continuam sendo meus planos. Começamos a procurar, ou estava muito longe daquilo que cabia no orçamento, pastorzão, ou era muito caro. Aí de repente uma irmãzinha, nós fizemos uma reunião numa sexta-feira. Quando foi na outra sexta-feira, ela disse, pastor, você não sabe, eu vim aqui no meu cliente, que é dono de um mercado aqui na cidade, na melhor rua de Gravatá. E ele comprou o terreno da frente. E ele está dizendo aqui que o Senhor pode vir agora de tarde e conversar com ele, porque aqui cabe a igreja. Vem aqui, pastorzão, vem conversar com ele. À tarde nós fomos, alugamos, e em março para abril estaremos lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus se move quando o povo dele se move. Por isso eu quero te dizer, você que está aqui hoje, que assim como eu, muitos precisam deixar o passado e seguir para frente em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tem gente hoje aqui dizendo, Senhor, fala comigo.
Você está pedindo direção de Deus, resposta de Deus, porque você está em crise. Está em crise consigo mesmo e com Deus. E por que essa crise, pastor? Porque tem gente pedindo a Deus uma palavra sobre o seu futuro, porém, quer que Deus revele o teu futuro sem largar o passado. Quer que Deus revele o futuro sem largar o passado. Eu, meu irmão, presta atenção. Você que quer que Deus revele o teu futuro, quer que Deus te dê uma palavra para o futuro, então pega isso aí para a tua vida. Quanto mais você romper com o passado, mais Deus vai revelar o seu futuro. Pois a medida que você deixa, é a medida que você recebe. A medida que eu deixo, é a medida que eu vejo. Você crê nessa palavra? Então glorifica a Deus. Porque à medida que você deixar o seu passado, Deus vai revelar o teu futuro. Você não está mais há 10 anos, você não está mais há 5 anos, você está hoje aqui. João Biver diz assim, certa vez ele disse assim, que Deus não responde à nossa necessidade, mas à nossa fé. Aí o Paulo César estava falando de ciclos da vida dele. Eu comecei assim, depois nós nos mudamos assim, nós fizemos assim, e eu comecei a ver um homem. Aí o outro que estava do lado, quem era o outro que estava do lado? Pastor Valdir Brasil. Ele começou a me mostrar como foi aconteceu o Sei Trindade, e eu assim, ó, babando, olhando assim, dizendo, cara, estou aprendendo com esses caras, estou aprendendo com esses homens. Porque Deus não responde tua necessidade, mas a tua fé. Quando ele começou a dizer, Deus mandou isso aqui, Deus mandou aquilo lá, Deus mandou aquilo, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Ei, se mova, começa a se mover. Ei, você recebeu essa palavra de Deus para você. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não desanime, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aleluia. O Senhor está dizendo, se mova. Eu estou contigo. Em segundo lugar, quem aprende sobre o propósito de Deus nunca mais se frustrará. É engraçado, mas o apóstolo Paulo nunca poderia ter escrito Romanos 8:28 sem ter rompido com o passado. Paulo poderia ser um homem frustrado se não rompesse com o passado e buscasse entender o propósito de Deus para a sua vida. Perceba, em Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo de número 11, não precisa abrir, diz assim, Paulo desabafa, demonstrando o que tinha feito por Jesus, e ele fala isso para os discípulos, e ele começa falando no capítulo 11, verso 22, aliás, sim, verso 23, até o 28, diz assim, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos e morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. Já fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos entre patrícios, perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além dessas coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, preocupações com todas as igrejas.
Paulo está desabafando aqui. E por que Paulo vai desabafar para os discípulos? Paulo passa na cara dos apóstolos desse texto que tinha vivido por Cristo. Na verdade, o que o texto está nos revelando é que Paulo está frustrado, porque o sonho, fala comigo, o sonho de Paulo era pregar para os judeus, porém a igreja de Jerusalém estava fechada para Paulo. E por quê? Porque em Atos capítulo 26, quando Paulo faz sua defesa diante do rei Agripa, ele não esconde a ninguém o que fez, quando era chamado de Saulo de Tarso. E para quem não sabe, Paulo, antes de se tornar um cristão, foi perseguidor dos cristãos. Na verdade, Saulo, antes chamado de Paulo, aliás, Saulo, que foi chamado depois por Paulo, ele tinha autorização do Supremo Tribunal de Israel para prender, confiscar e até matar os cristãos. Por exemplo, em Atos 7, quando é descrita a morte de Estevão, um grande servo do Senhor, quem liderava a comitiva que matou Estevão, era liderada por Paulo. De forma que a igreja de Jerusalém tinha péssimas lembranças de Paulo. Só que em Atos capítulo 9, nos fala do encontro de Jesus com Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que ele está na estrada de Damasco. E ali uma luz forte vem, e ele cai. Não fala que foi de um cavalo, eu creio que foi de um cavalo. E ali ele escuta uma voz, e ele diz: Saulo, Saulo. Jesus fala: por que tu me persegues? Quem és tu? Sou eu, Jesus de Nazaré. E ali ele tem um encontro com o Salvador. E Jesus manda ele procurar um homem chamado Ananias. E disse mais, que fosse até Ananias, e Ananias iria orar por ele. Ainda em Atos 9, antes de Paulo chegar, Deus dá uma visão a Ananias, instruindo ele a orar por Saulo. E veja o que Ananias vai falar no verso 3. Ananias diz assim: Senhor, muito tempo tenho ouvido a respeito desse homem, e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Agora perceba Romanos 8, 28 na história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos. Propósito de quem? Diga comigo: de Deus. Sabe o que é que Deus responde então a Ananias? Diz assim: vai, ora por ele, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. E duas coisas me chamam a atenção aqui, e você tem que pegar. Paulo estava frustrado. E por quê, pastor? Porque ele queria pregar em Jerusalém. Só que o projeto de Deus não era pregar em apenas Jerusalém, era pregar para o mundo inteiro. Ei, presta atenção numa coisa: você pode estar frustrado porque você quer muito uma coisa, e Deus está dizendo: o que eu tenho para você é muito maior, o que eu tenho para você é muito melhor, mas você precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer, porque os propósitos de Deus para a tua vida são maiores e melhores do que você pensa. E a segunda coisa é que Deus, o mesmo Deus que chamou Paulo, também tem parte comigo e parte com você. E aí eu quero fazer uma pergunta bem séria: será que nessa noite aqui tem alguém frustrado? Fala para mim, queridos. Você esperou que Deus fizesse algo, você colocou uma data, você está frustrado porque algumas coisas não aconteceram como você sonhou. Você está frustrado porque você orou, a igreja jejuou,
E quando chegamos em 30 de outubro, a decisão da eleição do Brasil foi outra. E você ficou desmotivado, porque você achou que Deus deveria fazer assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus faz como Ele quer. Eu nem ia falar isso, mas agora eu vou. Quantos Judas temos aqui? Deus me chamou de Judas. Eu disse: Senhor, sério, Senhor. Ah, você vai pedir misericórdia também, queridão. Vou te falar. Porque Judas, quando traiu Jesus, os historiadores vão dizer que ele não trai. 30 moedas de prata era o valor que se pagava por um escravo. Obviamente Judas não queria aquele dinheiro. Na verdade, Judas tinha uma intenção no seu coração em fazer com que Jesus se movesse. Porque Judas, chamado Iscariotes, ele tinha uma dor, uma ira sobre Roma. E naquele tempo Israel era dominado por Roma. E quando ele começa a andar com Jesus, ele percebe a liderança. E quem sabe passou pela mente dele no dia que esse homem levantar a voz: todo Israel se levantará com ele. E se ele impor uma espada, a nossa nação será liberta. Porém, o reino que Jesus proclamava não era o reino da terra, mas o reino do céu. E quem sabe, você que está aqui, que não entendeu ainda, que o reino que nós temos proclamado, e você que esteve orando e se frustrou, porque no final da eleição deu um, não deu outro, e você diz: Deus, olha a injustiça, a igreja orou, a igreja passou vergonha. Ei, aí Deus começou a falar comigo dizendo: ei filho, presta atenção, lembra da história lá atrás. Quem é o cristianismo? Eu disse: está em todo lugar do mundo praticamente. Ele disse: cadê o Império Romano? Quem sabe os discípulos olharam quando Jesus foi levado à cruz do Calvário e disseram: acabou aqui. Mas os planos de Deus são maiores e melhores. Eu quero te dizer uma coisa aqui, meu irmão, presta atenção. Eu não sei se vocês cantaram aqui, mas nós cantamos lá que ruge é o leão. Ei, o leão vai rugir. Preste atenção. O Senhor sabe o que está fazendo. Não tenha vergonha de dizer: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Indo para o final, em João capítulo 13, verso 7, Jesus disse para Pedro assim: o que faço contigo agora não entendes, mas entenderás depois. Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim: serias tu um Pedro? Serias tu um Pedro? Pastorzão, eu poderia encerrar essa mensagem com muitas coisas, mas o Senhor me trouxe isso à memória. Eu escrevo tudo que prego. Aprendi a estudar assim, quando comecei a pregar assim. Acho lindo quem usa o tablet. Eu uso cadernos, são cadernos e cadernos e cadernos. E o Senhor me trouxe à memória uma história. E essa história é interessante, porque dizia que um primo rico, que morava numa grande capital, foi visitar seu primo que morava no interior. E ele chegou lá e passou alguns dias na casa desse primo e viu uma dificuldade muito grande. Disse: primo, quando você quer comprar alguma coisa, o que é que você faz? Ele apontou e disse: aquela vaquinha, está vendo ali? Eu tiro o leite da vaca, vendo e compro aquilo que preciso. Mas primo, quando você precisa comprar uma coisa mais cara, você, não, eu vou lá na vaquinha, tiro o leite, produzo queijo, faço manteiga.
E aí ele começou a perguntar, e tudo era vaquinha, pastor, tudo era vaquinha. E o primo, um dia antes de ir embora, contratou 2 camaradas para roubar a vaca. Ele disse, leva essa vaca embora e faz um churrasco com ela. E ele foi embora e a vaca também. Quando o primo percebeu que a vaquinha tinha ido embora, ele entra em desespero. E agora o que é que eu vou fazer? Ai, o que é que eu vou fazer? E foi nessa hora que ele juntou, pegou o dinheiro que tinha, comprou alguns condimentos, foi para a feira, colocou lá um banquinho, começou a vender. E alguém chegava para eles assim, você não tem isso, aquilo? E ele dizia, essa semana não tem não, madame, mas na próxima semana vai ter. Então ele ia e comprava. E na próxima semana alguém perguntava, você não tem isso? E ele disse, na próxima semana tem. E ele foi crescendo. Ele foi crescendo e comprou um banco de feira. E foi crescendo, era habilidoso. E alguém ofereceu uma loja para ele. Na frente do banco de feira, ele disse, eu não tenho dinheiro não, olha, eu tenho visto você é um homem honrado, eu vou te vender isso aqui, você paga como puder. Ele disse, assim tá bom. Eu sei que 5 anos depois, aquele primo foi visitar o primo no interior, o primo que tinha mandado roubar a vaquinha. E o táxi para exatamente na propriedade do primo. E quando o primo desceu, que veio de longe, olhou e disse, não é aqui não, querido, você está enganado. Ele disse, não, é aqui, é fulano de tal? É sim, fulano de tal. Não pode, eu estou vendo uma mansão aqui. Eu estou vendo, quando eu saí daqui, o telhado estava caindo aqui. Ele disse, não, mas é fulano de tal, pode entrar. E ele bateu palma, tocou a campainha, e aí o primo olhou de longe e fez, primo! Você vendeu essa propriedade? Está trabalhando aí como caseiro? Ele disse, não, é minha. E essa casa aí? E esses carros aí, essa moto? E essa piscina? E ele começou a contar a história. Começou a glorificar a Deus. Deus foi bom. E tal. E no final o primo disse, posso te contar uma história? Disse, pode, primo. Fui eu que mandei roubar a vaca. Eles, como é? Tem gente chorando aqui porque Deus permitiu que a vaquinha fosse embora. Porque quando Deus quer mudar alguém de estação, Remai, Onai, Anas, Horekai. Você não entendeu que depois que você começou a servir ao Senhor, a sua vida começou a mudar. Mas há um trauma na sua vida que você empacou, porque há 10 anos atrás aconteceu algo com você. E você parou traumatizado, não avança nem para frente, para trás. Aí Deus vem e manda levar a tua vaquinha. Porque Deus tem visto você prostrado diante dEle. Deus tem visto você orando. E Deus começa a mudar. E eu vim aqui hoje para dizer para você que talvez você esteja frustrado, porque aquilo que você pensava que era o melhor para você, não é. Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maravilhoso para você. Há 7 anos atrás, eu saí de Recife, capital, fui para a cidade do interior. E quando eu cheguei lá, pastorzão, Deus me deu um sonho. Eu me via num lugar muito alto, mas muito alto, acima das nuvens. Era tipo um quarto muito iluminado e tinha um janelão.
Mas a impressão que eu tinha é que entre onde eu estava e essa janela grande havia um ser maligno. E durante muito tempo eu tive medo de atravessar, mas um dia, quando o meu coração já não aguentava mais, eu disse: eu vou ver o que tem nessa janela. E eu cheguei na janela e vi um deck. E eu vi uma asa delta. Na verdade era um formato de uma asa delta, mas era uma madeira muito grossa, dessas escuras. E o Senhor disse: põe os braços assim e voa. Eu disse: Senhor, isso não voa. Põe os braços e vai. E eu pus os braços e me lancei e comecei a cair. E eu lembro nitidamente que eu dizia: tá vendo, isso não voa, eu vou morrer. Mas quando eu fui chegando lá embaixo, aquela asa que não voava começou a fazer assim. Pastorzão, e eu comecei a dar looping. Eu disse: como isso? Isso aqui não tem peso. O peso disso é para eu estar lá embaixo. O Senhor começou a ministrar ao meu coração. Esqueci disso. 7 anos depois, chamo minha esposa para orar por mim. E Deus traz à memória essa visão. Eu não lembrava mais. Na hora que ela começou a contar o sonho, como aconteceu, eu não lembrava. Ela descreveu o sonho, orando por mim. O Senhor começou a ministrar o meu coração, dizendo: filho, eu faço como quero. Eu estou te mostrando que eu faço você voar. O teu ministério é um ministério, sim, que é pesado. É um ministério, mas eu estou te fazendo você voar. Porque quando eu quero é assim. Porque Deus tem os seus propósitos. Ei, presta atenção. Porque bem sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Assim diz o Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Os planos de Deus jamais se frustrarão. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, a gente aqui que está frustrada, Pai, gente que não entende, Senhor, como eu não entendi muitas coisas. Por que não disto? Por que não aquilo? Por que não aquilo outro? Eu dizia: Deus, o mal vai imperar nesse país. Senhor, como vai ser isso, Senhor? Meu Pai. O Senhor está no controle da tua vida, meu irmão. Você saia com essa palavra. Deus tem um projeto muito melhor. Nessa noite você vai voltar para casa e vai dormir, porque amanhã Deus trará o que você necessita. Mas olha, você precisa de fé. Para de dizer a Deus o que você precisa e comece a andar. Haja, se mova, se mova, se mova. Deus vai se mover quando você se mover. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que está na hora de você andar com fé. Está na hora de você andar pelas águas. Jamais se frustrarão aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu declaro, eu profetizo, e você recebe no nome daquele que é e sempre será o Deus dessa nação, Jesus. Ele vai rugir, você vai ver. Só quem crê nisso glorifica, aplaude ao Senhor. Tem mais alguém que quer vir aqui? Tem mais alguém que quer ser abençoado? Remanasso rebabá. Jesus, olha só, os teus servos vieram aqui, Senhor.
Eu não sei o que está passando no coração, mas Deus, medos, tristezas, quem sabe chegaram aqui, Senhor, dizendo: eu não chego amanhã. Hoje Deus está dizendo que o propósito dele para a tua vida é muito maior. Ei, você não vai parar, você não vai parar. Ei, o choro pode durar uma noite inteira, mas com o raiar do sol vem a alegria do Senhor, vem a alegria do Senhor. Não temas, não despandes, porque aquilo que Deus vai fazer é grande. Rebai, oh, Ramanaia Suya. Sim, Deus está te vendo, serva. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus te vê. Oh, Ramanaia Surrecai, Amanai. Oh, Espírito Santo, pega ela, toca ela, toca ela, toca ela, Pai. Remanai, renova, 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 renova. Ei, mulher, te levanta. Não vai ficar mais prostrada. O teu lugar não é mais naquele quarto, não, hein? Teu lugar não é mais naquele quarto, não. Deus te renova hoje. Rebassou, remanai. Recebe força do Senhor. Tu não vai parar. Tu não vai parar. Tu não vai parar. Remanai, assou, remanai. Toca ela, Senhor. Renova ela. Renova, 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 renova. Se mova. Se mova. Não deixa aquilo que aconteceu no passado atrapalhar a sua vida. Não tem medo, não tem medo. Com direita, com direita. Deus vai te dar força. Não vai tirar o peso, mas vai te dar ombros mais fortes, ombros mais fortes, ombros mais fortes. Porque tu não é fraco. É o Senhor que está contigo e vai à tua frente. O Senhor trouxe a palavra para você hoje. Não para, não para. Estou contigo, estou contigo, filho. Estou contigo. Oh, Espírito Santo, pega ela, toca ela, toca ela, toca ela, toca ela, toca ela, toca ela. Ei, o Senhor tira essa tristeza, tira essa dor. Você não está mais no passado. Você não está nessa relação. Você não está mais nisso. Você já não é mais aquela pessoa. Hoje você é diferente. Você não está mais lá. Você está aqui agora. Te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Vem cá, tu trouxe ela aqui? Você veio aqui na frente, dizendo aqui: Senhor, fala comigo. Não foi esse que estava falando para Deus? Traz um pastor para falar comigo. Foi ou não foi? Não foi ou não foi? Amém ou não amém? Pois Deus fala contigo, me dá a tua mão. Tu não perdeu tempo. À medida que tu abençoa, à medida que tu recebe. Arabacada, soremanai. Ei, disseste nesses dias: ah, Senhor, estou tão cansada.
tão cansada, o Senhor renova. Ei, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus vai te dar aquilo que você pede. Ei, aprenda uma coisa, Deus está dizendo que na agenda dele, tua petição já está lá. E quando ele diz haja, pode não ter vindo no mundo físico, mas já aconteceu no mundo espiritual. Então recebe, abre a mão para receber, porque está chegando aí. Aleluia!